Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Mês de fevereiro, mês de festividades do aniversário da nossa casa, né? 73 anos, no domingo passado comemoramos 73 anos com João Luiz do Nascimento e vamos prosseguindo a nossa semana comemorativa com a palestra do nosso amigo Carlos Luiz, o Carlão. Ele vai falar hoje um tema sobre casa espírita, né? Eu só não lembrei casa espírita, farol do Evangelho, nossa casa, né? Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é a lição 160, é isso, também? É porque os outros não estão marcados. O varão da Macedônia. Está em Atos, no capítulo 16, versículo 9, que diz assim: E Paulo teve de noite uma visão que apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí nós vamos aos comentários diante dessa passagem, que diz assim: Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se acham aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos Paulo de Tarso e Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que não lhe surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é o portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos alegou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. É um alerta de Emmanuel, né? Diante da gente seguir sempre pelo princípio da essência do Evangelho, né? Seguir pela água viva do que o cristianismo nos traz. Não adianta a gente ter um vocabulário muito vasto, né? Uma vez a gente trabalhando com os jovens, o Simonetti tem um livro de literatura para a juventude, né? E ele comenta de umas literaturas, normalmente nós espíritas, né? A gente tem, quando a gente está adiante lá fora, fulano desencarnou. A gente fala o termo desencarnar, né? Muita gente não entende. O que é esse desencarne? E aí o Simonetti ele faz uma brincadeira dizendo que a figura de pensamento de uma pessoa entendendo o que era o desencarne, se era para tirar a carne, né? Açougueiro. A pessoa é açougueira para desencarnar, para tirar a carne. E isso me veio à tona porque justamente o que Emmanuel quer dizer para a gente, sem nomenclaturas difíceis, sem palavras difíceis, recorrer à simplicidade, que é o que Jesus quer que nós continuamos com a nossa postura de semear através desses ensinamentos, nos ciclos a qual nós participamos, de forma simples. Não precisa falar difícil.
Eu não preciso mostrar-te que eu aprendi, olha como é que eu sei. A ideia é aplicar. A ideia é ser simples, mostrar ao simples que as oportunidades vêm de forma simples. Utilizar o evangelho na sua essência, que é que ele fala, né? É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Não adianta eu chegar aqui e inventar a roda, né? Chegar com uma nova teoria, né? Chegar aqui agora com uma nova proposta, sendo que a gente sabe de que tanto Kardec, tanto como vários colaboradores tiveram tanto dificuldades para continuar essa mensagem e nós estamos aqui hoje convidados a dar continuar essas lições. E a gente não precisa fazer várias estardalhaças, e sim agir no simples, agir conforme justamente aquela pessoa ali necessita. Não precisa nem de palavras, pode ser até mesmo por práticas, por vivências. Então, eu acho interessante esse alerta de Emmanuel mostrando para a gente de que não precisa de muita coisa, basta fazer o simples. Acho bem interessante o que ele quis nos mostrar. Então, vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa carta de caminho, aprendendo um pouco mais as lições do Evangelho. Que os amigos espirituais possam auxiliar o nosso amigo Carlão, junto com seus mentores, para que a gente possa, através do exercício da noite de hoje, exercitar essas lições, meditar essas lições, para que a gente possa colocar em prática em toda a sociedade, na família, mas principalmente no íntimo. Aproveitamos que estamos numa semana comemorativa dessa instituição, que a gente possa vibrar para todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores, sejam os que passaram e os que estão presentes, auxiliando na divulgação da doutrina espírita, iluminando consciências, para que a gente possa envolver a comunidade do Eucaliptal, que está onde a Kardec está inserida, auxiliar na divulgação do Evangelho do Cristo, aqueles que mais têm sede e fome, ser saciado através dessa mensagem consoladora. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nos é dada e que possamos, através dessas reflexões, darmos por iniciado mais uma palestra dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra para o Carlão, que ele vai falar para a gente sobre a Casa Espírita, o farol do Evangelho. Você, Carlão. Bom, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós colocamos esse título, Nossa Casa Espírita, porque ela tem todo um significado especial para mim, principalmente, porque quando nós aqui chegamos, já no distante ano de 1976, né, encontramos aqui o Zé Roca, a Balbinha, encontramos sogro, sogra, cunhado, sobrinho, né? Ou seja, uma pleiade de companheiros que viajaram conosco nesses anos todos. E depois foram chegando outros, né? Tínhamos conhecido o pai da Altamir, depois conhecemos o Altamir. Já conhecíamos a cunhada do Robson, e depois, pelo fato de ele estar namorando, ele também chegou a casa e aqui ficou. Ou seja, há um núcleo de irmãos que coadunam com os mesmos ideais, e a gente vai formando uma nova família. Por isso nós colocamos o título Nossa Casa Espírita. E aqui nessa nossa casa, nós podemos afirmar com toda tranquilidade que aqui também é um farol do Evangelho de Jesus. Nós colocamos
essa frase de Emmanuel, que está no livro Segue-me, né? Em Equipe Espírita, em que ele afirma: cada um de nós, na equipe de ação espírita, é peça importante nos mecanismos. Cada um de nós somos um dente dessa engrenagem. E todo mundo sabe, né, que uma engrenagem, quando perde um dente, ela começa a ter falhas, né? Começa a dar problema. Então, é assim, meus irmãos, que nós vamos, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso desejo, a nossa vontade, a gente vai primando pela aquisição das virtudes. E a nossa casa espírita, como o Evangelho de Jesus, nós colocamos aqui como conceito de uma casa espírita, né? E a gente começa lembrando que centro espírita é sinônimo, primeiro, de casa de oração. Acredito que nenhum de nós temos dúvida com relação a isso, né? Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que de vez em quando eu faço essa questão, faço essa pergunta em alguns ambientes que eu vou, né? Quantas pessoas fazem pelo menos uma oração diariamente? Depois, quem é que faz dia sim, dia não? Quem faz de 3 em 3 dias? E por incrível que pareça, a gente ouve determinadas pessoas com toda a sinceridade dizendo: eu só faço oração no dia que eu venho ao céu. Né? O que falta muitas vezes nessas criaturas? Né? Falta muitas vezes essa determinação, esse costume, esse hábito que nós precisamos adquirir da oração. Então, a casa espírita é, antes de tudo, uma casa de oração. É aqui também, meus irmãos, o nosso lar. Nós podemos dizer que aqui nós estamos reencontrando as almas afins. Né? É interessante isso, porque, na realidade, meus irmãos, a grande maioria de nós já somos conhecidos de outrora. Né? Já trazemos uma carga de emoções, de conhecimento, de simpatia, de antipatia, muitas vezes de amor e algumas vezes até de ódio. E muitas vezes nos encontramos dentro da casa espírita. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender o mecanismo que leva algumas pessoas a se afastar. Né? Porque eu não vou mais lá por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de ciclano. A gente ouve isso com muita frequência. Existem até alguns, que eu costumo falar, né, que são chamados espíritas pipocas, né? Conhecem? É aquele que fica pulando de centro em centro. Porque ele quer encontrar a casa ideal, onde ele não vai encontrar inimigos. Mas ele tem que lembrar que o inimigo maior é ele próprio. Né? É ele que traz as sementes da inimizade, algumas vezes até pelas suas iniquidades, o que faz se afastar das outras pessoas. E nós sabemos, irmãos, que o amor ele é reconhecido em todo o ambiente. Mas o ódio também é reconhecido em todo o ambiente. Então, essa questão de amor e ódio, que muitas pessoas ficam nesse balanço, né? É difícil a gente conseguir, muitas vezes, mentalizar uma situação em que nós poderíamos ficar livres dessa condição. Mas está dentro da nossa linha provacional, algumas vezes dentro do nosso processo expiatório, mas principalmente não podemos perder de vista. É para o nosso crescimento espiritual. É por isso que nós nos reencontramos, né? As almas afins ou não afins, elas acabam se encontrando. Eu não sei se alguém já passou por essa situação. Determinadas pessoas que você não quer encontrar. Né? E aí você cruza com ela, você entra num lugar, lá está a criatura. Você vai para outro lugar, está lá a criatura. Que faz parte. Então, quanto mais cedo nós refizermos os laços de amizade, os laços de simpatia, pelo menos, já vai facilitar bastante. Outro ponto que eu acho muito interessante, meus irmãos, é que o Centro Espírita é uma escola. Né? É um espaço de aprendizagem e de prática. A doutrina espírita nos possibilita isso, aprender e praticar. E algumas vezes na prática nós estaremos aprendendo. Muitas vezes dentro da prática dos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa trajetória dentro da casa espírita, que nós vamos tendo a oportunidade de vivenciar as lições.
todos nós, ao sairmos aqui do centro, em que pese, algumas vezes, as nossas dificuldades, todos nós levamos lições de casa. Né? Como um velho professor, eu costumo falar isso, o dever de casa. E o dever de casa, nós estamos aqui 1 ou 2 vezes na semana, então nós temos os deveres que nós devemos fazer dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, na nossa vizinhança, onde tivermos, né? Onde nós pisarmos, onde nós botarmos os nossos pés, né? Nós temos a oportunidade de vivenciar esses aprendizados que nós temos na nossa escola. É também aqui, meus irmãos, um hospital. A grande maioria das pessoas, é como todos nós costumamos falar, né? Grande parte de nós estamos na doutrina espírita não pelo amor, mas pela dor. Grande parte das pessoas conheceram a doutrina espírita através dos processos, das suas provações, das suas expiações. Então, o centro espírita é também um hospital. Agora, o interessante é que quando nós estamos aqui, e nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de praticar. Então, também estamos curando-nos, né? Retirando de nós as nossas mazelas, nos purificando, eliminando os males que muitas vezes nós fazemos. Então, a oportunidade de nós estarmos vivenciando o hospital, né? O hospital, que é a casa espírita, nós estamos na oportunidade de, em busca da cura dos males físicos e espirituais de quem se doa e do paciente. Muitas vezes nós chegamos aqui como paciente, né? E muitas vezes nós acabamos nos transformando naqueles trabalhadores. Grande parte das pessoas que chegam à casa espírita e que permanecem, né? Que ficam, é por causa disso. Em compensação, nós vamos encontrar outras pessoas que é aquela que ela vem, recebe o benefício e, né, alça voo, vai embora, some, desaparece. Né? Não que nós cobremos alguma coisa da vida. Nós não temos essa questão de cobrar de alguém, né, que ela tem que permanecer, que ela tem que trabalhar, que ela tem que se doar. Ela vai fazer isso na hora que ela tiver condições de fazer. Porque é difícil. Né? Você assumir um compromisso com a casa espírita é terrível. Eu digo terrível porque quando a gente assume o compromisso, você está aqui 1 vez por semana. E aí, muitas vezes, você tem um aniversário de um filho, de um neto, de um sobrinho, né? Um casamento, uma festa, alguma vez uma questão lá no seu ambiente de trabalho, mas você tem um compromisso naquele dia. É o dia da semana. E esse dia da semana pode cair no seu aniversário, pode cair no dia de Natal, no dia de Ano Novo, né? Pode cair no dia de Carnaval. Né? São raras as casas que fecham nesse período de festa, né? E aí você perde a oportunidade de viajar com a família, situações todas, não é verdade? Então, já temos aí 4 situações que nós posicionamos a casa espírita. Ora como casa de oração, ora como o lar que nos abriga, ora como a escola para o nosso aprendizado e ora como o hospital para as nossas curas. Porque somos todos, de uma certa maneira, doentes. Aqui também, meus irmãos, é um abrigo contra os males, né, que nos assolam, né? Então, grande parte de nós viemos para casa e aqui nos encontramos para buscar socorro, aquele lenitivo para tirar um pouco das nossas dores, mas também nos fortalecer diante dos males que o mundo nos oferece. Então, nessa tarefa que nós estamos atravessando, né, nessa corrida contra o tempo, porque nós também temos que observar isso, né? Talvez não nos reste muito tempo nessa vida, né? Aí, quando eu falo isso, tem muita gente que se assusta, mas é verdade, né? Há poucos dias atrás, nós conversamos com um pai, né? E até o menino é nosso primo, um garoto ainda, 46 anos. 46 anos de pura formosura, né? Um garoto inteligente e tal. E que, de repente, tem um infarto e acaba desencarnando. É
a gente fica imaginando. Em compensação, o pai dele, né, já desencarnado, estaria com a minha idade hoje. Então, a gente vai vendo essas situações. Né? Outro ponto ainda, que nós podemos observar na casa espírita, é um recâmbio de harmonia e de paz. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer algum tipo de trabalho, né? Na semana passada, eu tive a experiência, mais uma vez, né, de vir aqui para fazer um trabalhinho manual aqui, né? Coisa que nós gostamos de fazer, coisa que nós já ensinamos muitas vezes a fazer. Essa parede branca aqui só está com a demão, viu, gente? Né? Não sei quando é que nós vamos ter a oportunidade de voltar aqui para dar a segunda, talvez até uma terceira demão de tinta. Mas é um prazer enorme quando a gente está aqui dentro e que a gente recebe tantos fluidos maravilhosos, né? O Altamir, o Aldair, né? E outros companheiros aqui que militam na sopa, militam no trabalho, sabem muito bem, sentem esse privilégio, né? De ter esse recanto de paz, né? Eu, quando fui presidente aqui, foi uma época que tinha muito tumulto no meu trabalho, no ambiente de trabalho. Aí, alguma vez, eu falava, pessoal, me dá uns minutos aí, me dá uma hora aí, que eu vou refrescar minhas ideias, né? E aí, vinha para cá, entrava aqui, sentava, né? Deixava a porta do centro, ficava bem quietinho aqui e tal, fazia as minhas orações, pedia orientação para os meus mentores espirituais, para os meus guias, né? E tal, e depois eu voltava para o meu trabalho. Então, eu fiz isso assim durante muitas e muitas vezes, porque, para mim, era um lugar onde eu tinha essa paz, né? E quando faltou esses ambientes, como uma casa espírita, muitas vezes, como eu viajei muito, eu entrava numa igreja, sentava lá, né? Algumas vezes sentindo aqueles aromas, né? De vela, de incenso, né? E tal. E era muito gostoso isso. Isso ajuda a gente, né? De vez em quando você ir para uma ilha, né? Você ir refrescar num ambiente em que você se sinta em paz. Outro ponto, meus irmãos, que a gente tem que observar e que eu chamo muita atenção é isso aqui, ó. Na nossa ação individual, podemos produzir muito pelo bem do próximo e do espiritismo. Cada um de nós temos capacidade suficiente para fazer muita coisa. Contudo, é no trabalho de equipe, né? Nos sintonizaremos com o Espírito de Cristo. Por quê? É porque é com o próximo que a gente tem que estar, não é sozinho. Tem muita gente que acha que poderia fazer grandes trabalhos sozinho. Bobagem. Não perca tempo pensando assim. A gente tem que vivenciar a nossa experiência com o outro. É na troca de experiência, na troca de ideias, né? Porque se eu tenho uma ideia, o Altamir tem uma outra ideia, eu posso dizer que nós temos duas ideias, cada um de nós, né? A gente pega a Martinha, né? Ou a gente pega a Arlete. Então, aí nós já teremos, cada um de nós já teremos 4 ideias. A minha, né, no caso, e a que eu estou pegando emprestado da Martinha, da Arlete, da Altamir, e assim. Então, quando nós formamos esse grupo enorme aqui, nós podemos dizer que nós teremos as opiniões, nós teremos as energias, e nós teremos, muitas e muitas vezes, a oportunidade de vivenciarmos essa experiência com o nosso próximo. O próprio Cristo, ele nunca trabalhou sozinho, não é verdade? Jesus nunca trabalhou sozinho. Desde o primeiro momento que ele fez, ele foi lá buscar os seus já estava tudo designado, né? Antes de Jesus vir. Porque a preparação para Jesus chegar à Terra durou, segundo as lendas espirituais, cerca de 1000 anos, né? Para que pudesse Jesus chegar. E Jesus chegou e foi buscar entre as pessoas simples, né? Foi buscar entre as pessoas que fizessem o trabalho. E depois, quando ele dispensa essas pessoas para ir trabalhar, o que ele faz? Ele orientou que formassem duplas quando saíram para semear o Evangelho, 2 a 2.
Por quê? Para um dar força para o outro. Por que nós, de vez em quando, nós pegamos ajuda aqui do Altamir, do Luiz, assim, né? Eu e o Robson, que viajamos mais, a gente pega um apoio dos nossos companheiros. Porque, meus irmãos, a gente entrar nessas estradas aí sozinho, eu já fiz isso muitas vezes. Hoje, eu não estou velho demais para enfrentar, né, essas estradas aqui. Mas já fizemos isso muitas vezes. Hoje não dá mais. Algumas vezes eu tenho até que dispensar a palestra quando é um pouco mais longe, porque não me vejo mais em condições de pegar uma estrada, né? Então, por isso, nós estamos seguindo também a orientação de Jesus, né? Formar duplas para sair para pregar o Evangelho. E por último, aqui nesse item, né? Jesus dizendo, né? Lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, né? Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. Então, quando nós temos mais de uma pessoa, e aí algumas vezes pode até considerar o nosso anjo guardião, né? Não podemos pensar se nós estivermos totalmente sozinhos, pedir ajuda do nosso protetor espiritual, o nosso espírito guia, né? Nosso mentor espiritual. E aí, a observação de Jesus, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. Jesus também, para exemplificar durante sua missão divina, nunca agiu de maneira pessoal e isolada. Assim também deveríamos nós nos comportarmos, né? Nunca agiu de maneira pessoal e isolada. Convidou companheiros humildes, formando um grupo de corações devotados à causa do amor à humanidade. Lembrando, meus irmãos, que muitas vezes a nossa causa de amor à humanidade é um grupo restrito, é um grupo pequenininho. Talvez a nossa família, 4, 5 pessoas. Talvez um grupo um pouquinho maior, se nós colocarmos nossos colegas de trabalho, se nós ampliarmos para a nossa vizinhança, os nossos colegas de atividades físicas, né? Nosso lazer. Então, a gente vai ampliando esse grupo, e aí nós temos que ter justamente essa maneira, né, de, quando nós estivermos com os nossos irmãos, nós nos devotarmos a ele de coração, né, com sinceridade, em harmonia, com paz, transmitindo a paz que nós já temos e recebendo deles também a mesma situação. Jesus, ele enfrentou dificuldades, né, trazidas por cada um deles. Entre os apóstolos, tinha lá muitos ciúmes, né? Porque questionaram Jesus, mas por que você só leva Pedro, Tiago e Paulo? Por quê? Né? O que eles têm que nós não temos? E Jesus escolhia 3 para ir com ele, 3 para subir o monte, para orar, 3 para cuidar. Então, tinha muito ciúme. Havia também muita inveja. Um dos maiores exemplos de inveja que nós temos aí é do traidor, não é? Aquele que conviveu com Jesus e no final o traiu. Mas o quê? Ele achava que tinha um outro processo para ser, e ele achava que ele também poderia participar disso. Por isso que ele fez a entrega de Jesus. Muitos deles se queixaram, né? Pedro, num determinado embate com Jesus, né? Quando Jesus perguntou a ele, Pedro, o que dizem na cidade que eu sou? Aí Pedro diz, né? Diz que tu és o mestre, né? Que és aquele que haveria de vir. Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, o que dizem na cidade que eu sou? Aí Pedro repetiu. Aí na terceira vez, né? Pedro já estava cansado. Por que Jesus estava perguntando novamente, né? E aí ele vem com uma queixa, né? Ele joga toda um pouco da sua ira, um pouco da sua raiva, né? Porque Pedro era um homem muito vigoroso, né? E com as ideias, né? Muito, muito decididas. E ele joga tudo isso em cima de Jesus. Aí nós temos a questão da dúvida, né? Da dúvida da descrença, né? Aquele que quis ver a mão de Jesus. Porque durante toda a tarefa de Jesus, ele desacreditou, achando que Jesus era apenas e simplesmente mais um homem. E aí, quando Jesus morre, ele quer ver as mãos,
para ver se tinha ali a marca dos cravos. Não é verdade? Então, foi ele observando isso. Outra coisa, meus irmãos, que ocorreu com aqueles homens, né, foi o meio da represália. Pedro, já no primeiro momento, né, já caiu no mato, né? Não é verdade? Quando ele nega Jesus por 3 vezes. E aí Jesus tinha predito isso, né? Antes que o galho cante, né, você me negará 3 vezes. Eu? É isso? Jamais faria uma coisa dessa e tal. E fez. E o medo da represada foi muito grande, né? Porque se fizeram o que fizeram com Jesus, com eles então. É claro que todos eles vão ter mortes dolorosas, exceto João, que teve morte natural, já chegado aos seus 100 anos de idade. Mas os outros morreram tudo muito cedo, né? E depois, a coragem para dar impulso à boa nova. E aí, quando aquele momento do fogo que cai sobre eles, né? Aquele fogo da coragem, aquele fogo que deu um impulso na sua vida, né? Que fez com que eles despertassem, eles saíram e começaram a fazer a pregação do Evangelho. Então, nesse momento, depois do Pentecostes, né? O Pentecostes foi justamente esse impulso, né, da coragem que eles precisavam. Quem trabalha sincronizado ao dinamismo de equipe, né? Todo mundo aqui que já teve a oportunidade de trabalhar em equipe sabe muito bem disso. Nós não conseguimos fazer nada, absolutamente nada, se não for um trabalho. Na casa espírita é assim também. Na casa espírita, mais ainda, porque aqui nós não temos como assalariar ninguém. Nós não temos como pagar as pessoas para trabalhar. Então, a gente precisa contar com a ajuda dela, com a boa vontade, né? Com essa doação que essas pessoas podem fazer, né? E aí, cada um dentro das suas possibilidades, né? Eu me lembro bem, o Zé Roque virando massa aqui, virando concreto, lá atrás, né? Há uns 30 anos atrás, ou mais, talvez hoje, né, Zé Roque? Não, a gente não. O pessoal, faça assim, né? Vai orientando, porque ele tem mais condições para fazer, né? De subir com lata de areia para o piso superior aqui, talvez a gente não tenha mais condições de fazer isso, né? Mas a gente tem condições de poder orientar as pessoas. Então, quem trabalha sincronizado ao dinamismo de equipe, como tem? Aí nós colocamos alguns itens importantes. Primeiro, melhor aproveitamento da aprendizagem. Porque você aprende e você aplica. E quando você aplica, aí vem um detalhe que algumas pessoas muitas vezes não entendem. Que nós sempre iremos receber tudo, né? Mas sim, faça assim, tal. Mas a pessoa tem que entender que quando a gente fala isso, quando a gente emite uma crítica, a gente está emitindo, na realidade, uma orientação para que a pessoa faça certo, para que a pessoa não perca. Na casa espírita, meus irmãos, nós não temos tempo do chamado retrabalho. Né? Nos cursos que eu ministrei em vários ambientes, né? Senai, SESI, SENAC e tal, eu sempre falava muito disso, né? Então, aproveitar a oportunidade de fazer certo da primeira vez. Porque, de repente, a gente não vai ter tempo de refazer. E quando você refaz, você perde material, você perde o material mais precioso, né? As suas energias, você perde. Então, por isso, a gente está tendo a oportunidade de aprender com quem sabe, com quem pode nos ajudar, com quem tem que ter o quê? Humildade para aprender, né? Eu estou aprendendo até hoje. Todos nós estamos aprendendo. Acumula maiores experiências, não é? A gente vai acumulando coisas que a gente não sabia fazer, a gente vai aprender a fazer. Coisas que nós, talvez, até relutamos em fazer numa determinada ocasião, a gente vai fazer. Sofrem mais testes na resistência da fé. Não é verdade? Quem milita, né, na casa espírita, né? Eu calculo, por exemplo, a nossa querida Arlete, né? Lá na cozinha, a Dalva, lá na cozinha.
Quantas vezes? Isso aí não vai dar certo, né? E a pessoa vai e fala para você, mas ela não bota a mão, não, ela só fica falando, né? Então, você tem que, muitas vezes, ter fé naquilo que você está fazendo, né? Que aquilo vai dar certo, né? Quem trabalha com alimento sabe muito bem disso. Muitas vezes, o desequilíbrio mental de alguma pessoa que está ali fazendo, né? Desanda tudo, né? Você calcula bem, bater 2 litros de maionese, né? Quem já passou por isso sabe muito bem, né? E aí tem uma pessoa, não vai dar certo. Aí não vai dar certo, bom, né? E não dá mesmo, não, porque o desequilíbrio faz com que aconteça essa situação. Então, meu irmão, resistência na fé. A gente precisa desenvolver isso. Aciona com real valor de educação as energias da inteligência do coração. Porque todos nós utilizamos isso aí. Utilizamos a nossa energia, utilizamos o nosso coração, utilizamos a nossa energia. Agora, tem que valorizar isso, né? Nós temos que dar valor a isso. Nós temos que colocar mais sentimento nas nossas ações da inteligência e muitas vezes nas nossas ações do coração. Porque tem muita gente que faz coisas boas, mas não coloca um pouquinho de sentimento, um pouquinho de amor, um pouquinho de simpatia, né? Procurando pegar aqui a questão do simbolismo do amor, do farol, né? Que nós colocamos no nosso título, né? O simbolismo do farol nos remete a pensar, primeiro, que todos nós estamos no planeta de expiação de prova. Ninguém de nós temos dúvida disso. Não é verdade? Estamos no planeta de expiações de prova. Na transição para um planeta de regeneração. Nós não sabemos quanto tempo vai durar mais esse período de transição. Não é? Só lembrando que quando Kardec veio, nós já estávamos nessa situação. Momento de transição planetária com muita dor e sofrimento. Para muitos espíritos que reencarnaram, meus irmãos, essa é a última chance que eles têm. Né? É por isso que muitas vezes nós falamos que as regiões umbralinas são vazias. Porque está todo mundo lá de cá, está todo mundo encarnado. E aí você encontra as maiores aberrações, os maiores criadores de casa, os maiores assassinos, os maiores de tudo que não presta está encarnado hoje na Terra. Pessoas que são capazes de assassinar, de mandar assassinar, sabe, de destruir, e tudo mais. Porque para eles não interessa mais, porque alguns deles não terão mais a chance de voltar ainda. Então, é aquela situação, tanto faz como tanto fez. Então, para eles, não interessa mais. Então, vamos continuar nessa situação. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de visitar presídios. Né? E muitas vezes, no presídio, a gente ouve de determinados presidiários falando: eu não sei nem se eu vou sair vivo daqui. Porque cada dia, para mim, que eu passo aqui dentro, é um sofrimento. Alguma vez eu até preferia ter morrido de uma vez. Porque é muita angústia que essa criatura passa lá dentro. E algumas vezes entra naquele pensamento de que não vale mais a pena. Ou então eles acham que tem que fazer, já que fizeram tudo errado, então não continuar fazendo errado. Né? Então, a gente vê isso. Nós somos aí, meus irmãos, um mar de almas revoltadas, atormentadas e atormentadoras. Alguém de nós temos dúvida disso aí? A todo instante nós temos alguém do nosso lado atormentado ou nos atormentando. Alguma vez é um vizinho, alguma vez é um colega de trabalho, alguma vez é uma pessoa que nós muitas vezes amamos. Né? Nós amamos, no entanto, são essas pessoas revoltadas. Estão revoltadas com o mundo, revoltadas contra Deus. E aí descarregam em cima da gente. Então, daí a nossa necessidade de desenvolver paciência, tolerância, desenvolvemos essa capacidade de perdoar. Tudo isso aí é de grande importância. Nós somos também
vivenciando essa ventania da crueldade, né? Que assola o mundo. Crueldade assola o mundo. Você vê aí filhos matando pais, né? Pais matando filhos, irmãos num entrechoque muito grande. Então, nós estamos vendo a crueldade cada vez com mais. Outro dia eu estava vendo um documentário, né, acerca da morte de uma criança, do assassinato. E aí os detalhes, né? Como é que as pessoas programaram, como é que elas fizeram e tal. Né? Simplesmente para tirar a vida de uma criança de 7 anos. Né? É muita crueldade. Né? E ainda tem aquelas pessoas que aplaudem isso. Né? Tem pessoas que batem palma para essa situação, dessas crueldades que estão acontecendo no mundo. E o barco da vida só sobrando em meio às experiências. Né? O nosso barquinho está ali. Né? Ora, parece que ele vai virar, mas a gente segura, joga a nosso peso, a nossa vontade para o outro lado, a gente está levando. E aí, com a ajuda dos amigos espirituais, a gente vai vencendo tudo isso. Agora, aqui, meus irmãos, as casas espíritas, né? Como o Farol, o Evangelho, ela tem serviços que ela presta. Né? O primeiro deles é o atendimento espiritual. Por isso, nós pegamos lá de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus está aí dizendo para nós que ele vai aliviar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é? Aquilo que algumas vezes a gente usa, né? Ele vai dar um leve, né? Nós estamos carregando um peso, ele vai dar uma seguradinha ali. Mas a caminhada é nossa. O trajeto somos nós que traçamos e somos nós que temos que levar adiante. Então, essa é a nossa luta. Depois nós temos ainda que as reuniões públicas, né? Por exemplo, essa aqui. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa aprovação terrena, encontrareis fervor e fé. E aí tem uma frase, que essa frase ela tinha aqui no centro quando eu cheguei. Quando eu vim aqui pela primeira vez lá, início, né, final dos anos 60, né? Quando eu era dirigido ainda pelo Deus da Assunção, e tinha essa frase aqui, ó. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera arado. Né? Isso aqui estava escrito num cartaz. Na roda deve ser lembrado, né? Um cartaz escrito numa cartolina. Então, é isso. Então, as reuniões públicas têm esse trabalho de levar para nós, trazer para nós, né, a palavra de Deus. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, gravem bem essa frase agora, meu irmão. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. É o que nós estamos observando. Quantas e quantos irmãos nossos que começaram, que lutaram e tal, simplesmente, de repente, abandonam, joga tudo pro alto, desaparece. Não querem muitas vezes nem participar, alguma vez nem conversar conosco. Porque tem alguns que falam assim, não, por favor, não tentem me convencer, não. Não, você não quer escolher o seu caminho, o problema é seu, né? Você vai ter que prestar contas a alguém depois. É problema seu, exclusivamente. Né? Nunca procurei forçar ninguém a voltar para os centros espíritas, né? Ele sabe. Quem começou a estudar a doutrina espírita, meu irmão, não tem como não saber. Né? Aquele que tiver 5 minutinhos de doutrina espírita já sabe qual caminho que tem que tomar. Entre os chamados para o espírito, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e seguir a verdade. Simplesmente isso. É seguir a verdade. Né? No mundo de muitas mentiras, de muitas facetas, como nós estamos vivendo hoje,
Então, você saber escolher dentro da ética do Cristo. E qual que é a ética do Cristo? Fazer ao próximo o que quereis que vos faça. Simples, não tem mistério. A questão da infância, né? Coisa tão importante para o futuro do planeta. O Centro Espírita, consciente da sua missão, deve envidar todos os esforços, não só para a criação das escolas de evangelização espírita infantil e juvenil, como seu pleno funcionamento, considerando a sua importância em termos de formação moral das novas gerações. Agora, gravem essa frase aqui, ó. E da preparação dos futuros obreiros da casa e do movimento espírita. São essas crianças que estão chegando aí que serão aqueles que ocuparão essa tribuna, que ocuparão essa mesa, que ocuparão a direção da casa espírita. Agora, se nós não prepararmos essa molecada que está vindo aí, meus irmãos, o que acontece, como nós conhecemos algumas casas espíritas, que nós conhecíamos anteriormente, e que hoje estão fechadas, simplesmente porque não deu continuidade. Uma das primeiras tarefas que nós fizemos quando nós aqui chegamos foi a criação da escola de evangelização, que a gente não tinha. Criamos também um grupo de mocidade. E eu vou dizer para vocês, foi o grupo de mocidade de maior número que teve em Volta Redonda, quando nós estávamos aqui na direção da casa. Né? Lamentavelmente, nós estamos vendo que as mocidades espíritas estão se afastando. Né? Muitos rapazes e moças foram para outros cantos. Eu, quando entrei para a faculdade, eu não me afastei do espiritismo. O que eu tenho visto, muitos jovens que, quando entram para a faculdade, a primeira providência deles é se afastar do espiritismo. Né? Eu ouvi muita bobagem na faculdade, ainda mais eu que fazia uma área de ciências, né? A gente ouvia muita bobagem lá dos professores, né? Querendo desqualificar a doutrina espírita em relação à ciência, mas a gente mostrava para ele, porque nós tínhamos conhecimento, mostrava para ele que ciência e religião, ela pode conviver tranquilamente, em harmonia, em paz, e uma ajudando a outra. O próprio Kardec não fala isso, né? Prove que o espiritismo está errado, né? E ele se modificará. Até agora, alguém me mostrou alguma coisa? De vez em quando a gente ouve um palhaço aí, desculpa o termo, mas é isso mesmo, o idiota falando, né? Que o espiritismo está ultrapassado, que não sei mais o quê, essa coisa toda. É porque não estudou, não estuda a doutrina espírita. Vai estudar, vai ler, né? Pegue lá, pelo menos os 5 primeiros livros de Kardec. Depois lê os outros. Começa por ele. Temos aí a questão da mocidade, né? E aí reafirmando, né? O jovem, como adultos da manhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar a educação. As luzes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das missões do excelso mestre, com vista, gravem bem essa frase também, ó, transformação da sociedade em uma nova humanidade. Isso quem falou, meu irmão, foi Bezerra de Menezes em 1982, né? Tem mais de 30 anos, mais 40 anos, né? Mais de 40 anos que ele falou isso. E ela soa com toda a verdura dela, né? É uma informação que além de verdadeira, ela se apresenta nova para a gente todos os dias, todo momento. Escola de aprendizado da caridade, né? Lembrando, como o Tiago falou no capítulo 2, versículo 17, né? A fé sem obra é morta. Então, dentro da casa espírita, nós vamos ter essa oportunidade aqui, ó. Então, responder-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem terra e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso, a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que o fizeste.
Então, Mateus, capítulo 25, versículo 37 a 40, deixa bem claro para a gente, como o Filipe falou. Não há necessidade de você fazer grandes coisas. Né? Tem muita gente que acha que tem que ganhar muito dinheiro, tem que ser isso, tem que ser aquilo para fazer grandes coisas. Não. Vamos fazer as coisas pequenininhas. Uma única boa ação por dia, meus irmãos, já rende muito no mundo espiritual. Uma única boa ação por dia. Não há necessidade de você fazer. Quando eu trabalhei lá no Complexo da Penha, né? Dava aula lá para aquela garotada daquela grande comunidade, né? Lá no Morro do Alemão. Da sala que eu trabalhava, dava para ver a escadaria da Penha. Eu todos os dias via dezenas, talvez até centenas de pessoas que olhavam para lá todo momento, subindo de joelho de osso. São 365 degraus. Eu não sei se alguém aqui já foi lá, né? Alguém já passou por lá, né? Então, 365 degraus e pessoas subindo de joelho. E segundo os alunos, né? Muitas pessoas chegavam lá com o joelho sangrando. A pergunta que eu faço é o seguinte: seria mais interessante gastar essa energia para fazer uma visita a um doente, levar um socorro a alguém que está necessitado, né? Por que isso? É simplesmente falta a eles o conhecimento da doutrina espírita que não está presente. É de fazer o bem, independente de qualquer outro tipo de ação que nós possamos fazer. Que as nossas atitudes, as nossas ações sejam sempre visando o bem do próximo, e não a nossa. Senão nós entramos num processo de egoísmo muito grande. O estudo do espiritismo, né? Acho que ninguém também tem dúvida disso, né? Trabalhamos, servindo e sirvamos, estudando e aprendendo. E guardemos a convicção de que, na bênção do Senhor, estamos e estaremos todos reunidos uns com os outros, hoje como amanhã, agora e sempre. É também Desejo de Menezes que fala isso, né? Na revista Reformadora, de agosto de 2005. Olha bem, meu irmão, a Martinha, ela enfrenta uma certa dificuldade aqui, porque ela se propôs, abriu uma oportunidade de estudo, né? E cadê as pessoas para estudar? Né? Difícil, né? Difícil. A gente vê aqui essa casa, que é uma casa dedicada a estudos da doutrina espírita. Eu vou determinar no centro aí, meu irmão, que não tem uma única cadeira vazia. O centro está lotado. Mas o que as pessoas vão lá buscar? A cura. A cura dos seus males físicos. Né? E a gente fala que o estudo da doutrina espírita é salutar e é importante. E que não basta simplesmente ir lá para tomar o passe, para passar pela maca, passar pelo tratamento espiritual, né, pela cirurgia espiritual. Não basta. Porque senão a pessoa vai continuar com o mesmo problema. Nós temos que nos curar. Né? Então, a nossa cura, ela tem que ser da alma. E a alma curada cura o corpo. A gente tem que trabalhar nessa parte. Aqui também, nós temos ainda, né, o estudo da mediunidade. Né? O estudo da mediunidade e prática. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente. Então, a mediunidade é uma atividade que deveria ser muito comum. No entanto, a gente vê tanta situação lacrimosa com relação à mediunidade. Há pouco tempo atrás, vocês ali têm acompanhado, né? Um dos grandes médiuns que o Brasil tinha, né? Ser pego numa situação, né, delicadíssima. Ser condenado a centenas de anos de prisão. Não é? Então, a questão da mediunidade, ela é importantíssima. Está lá no item 382 do livro do Consolador. Emmanuel trabalhou muito essas questões. E a gente precisa entender que a mediunidade é a oportunidade que nós temos de crescimento mais rápido.
Quem assistiu o filme Nosso Lar 2 deve se lembrar disso. Um grupo que reencarnou, né? Um grupo que reencarnou com a missão de trabalhar na mediunidade. E o que foi que aconteceu? Escaparam, né? Vazaram, fizeram bobagem. E aí voltam para o mundo espiritual numa situação naquele modo difícil. Aí, como o mundo espiritual já tinha uma ideia do que poderia acontecer, já tinha colocado ali os reservas, né? Que o trabalho tem que continuar, né? A missão tem que ser dado cabo dela. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho dos tormentos das criaturas, né? Quais são os nossos tormentos? E muitas vezes na casa espírita eles não vamos encontrar solução. Por isso a casa espírita é o farol do Evangelho de Jesus, né? Igual a enfermidade renitente, né? Apesar de terem procurado inúmeros especialistas, realizado variados exames, onde nada é encontrado, tomado inúmeros medicamentos, mas os sintomas permanecem. Então, a própria ciência já denominou isso como a chamada doença fantástica. Elas existem, só que elas não são visíveis, nem ao bisturi, nem ao microscópio e nem aos exames clínicos. Não é verdade? Então, são problemas espirituais. Então, para curar isso aí, meus irmãos, nós temos que ir na fonte. E qual que é a fonte? É a alma encarnada, é o espírito que está ali, que muitas vezes é um devedor. Ele precisa se curar para poder curar o corpo. Os nossos corpos serão perfeitos, né? Isso, os gregos já falavam isso há 3.000 anos atrás, né? Mens sana in corpore sano, né? Ou seja, a mente sã em corpo são. Se a mente estiver sadia, o corpo estará sadio. Desentendimento no lar. Uma das maiores reclamações que a gente recebe no centro é isso, né? Eu estou precisando acertar, porque em casa a gente vive uma brigaiada tremenda, não sei mais o quê, né? Então, são discussões constantes entre cônjuges, pais, filhos, irmãos, parentes em geral. E por mais que se esforcem, a harmonia aí não se instala. Aí nós temos a questão do cruzamento dessas almas que são antípodas, né? São almas problemáticas, são almas que não querem se unir, e aí tem esses problemas todos. Então, a questão da antipatia, né, gera muitas vezes esse desentendimento. E ainda tem um outro detalhe, né? Como está lá na pergunta 459. Interfere os espíritos em nossos pensamentos, em nossa vida, né? Em nossos atos, muito mais do que podemos imaginar. Quantas e quantas vezes nós temos aí os companheiros espirituais que estão atormentando uma criatura que faz com que ela atormente a outra? Tensão nervosa. Quem é que hoje não apresenta uma situação dessa? Né? A todo instante você vê uma briga de trânsito, você vê uma discussão, uma fila, você vê tudo isso aí. Começa ali, ó. Onde as pessoas já levantam nervosa e não sabem por quê. Irritação sem causa aparente. Não importa o ambiente, as condições, as companhias, a tensão que existe. Todo momento a gente vê isso. Mas por quê? Muitas vezes as nossas relações com o ambiente espiritual. Depressão? Alguém tem dúvida? Né? É a doença do século. Então, profundo sentimento de baixa estima, a questão do desamor, os pensamentos de autodestruição, vai por aí. Então, a todo momento, nós vamos encontrar pessoas passando por essa situação. Dificuldade financeira, né? Não é? Só a Martinha aqui que não tem problema com isso, né? Martinha, Matias, né? O Robson, né? Tem mais alguém aqui que não tem problema financeiro? Né? Então, onde, apesar de terem seus ganhos, o dinheiro parece sumir das suas mãos. Quando tudo parece que vai melhorar, aparecem gastos inesperados, como o carro frustrado, uma doença, um negócio, roubo, furto, sinistro, etc. Não é verdade? Isso aí, meus irmãos, algumas vezes tem um componente espiritual muito forte. Né? Tem um componente espiritual. E a gente precisa lembrar
e nós temos que melhorar as nossas condições, a nossa causa com o mundo espiritual, para que a gente retenha a nossa vida. Frustrações profissionais. Isso aí eu conheço mais, né? Porque a minha área de trabalho é justamente isso aí. Frustrações profissionais. Desagrado com o trabalho que realiza, o local onde trabalha, os colegas à sua volta, ou, se não tem trabalho também, não consegue emprego. Embora as vagas existam, não são admitidos. Quantas pessoas a gente conhece? Né? Pessoas que parece que tem tudo, né? Pessoas que têm vários diplomas, várias certificações e tal, várias capacidades, né? Várias habilidades, e não conseguem. Parece que onde chega é bloqueado. Ela entra num processo de tormento. Insistentes ideias infelizes. Quem é que não passa por isso de vez em quando, né? Graças a Deus, quando nós somos envolvidos na casa espírita, nós não temos um sentimento de largar tudo para trás e ir embora sem rumo, abandonar a família, insatisfação geral com a vida, e em casos mais graves, até ideia de suicídio. Muita gente mesmo reclama isso. Tem pessoas que falam, não sei o que vou fazer. Né? A minha vontade é jogar tudo para o alto, né? E de vez em quando a gente ouve algumas mães falando assim, vocês vão ver, eu vou sumir, né? Eu vou desaparecer. A hora que vocês procurarem, eu não estou mais por aí. E tal, né? E algumas fazem isso, né? Olha, gente, quantas e quantas pessoas a gente vê diariamente que desaparecem. Tem pessoas que muitas vezes estão até próximo de onde ela desapareceu. Né? Quando eu trabalhei no fórum com Volta Redonda, algumas vezes a gente acabava descobrindo coisas assim, sumiu de casa, né? Todo mundo desesperado, pensando, e aí procura dentro do rio, apareceu um corpo lá no necrotério, vai lá correndo, né? Tem alguém que está lá no hospital que está desnorteado, não sei o que, para procurar. Né? Essas situações todas. E uma vez o indivíduo está ali perto, mas ele quer desaparecer, ele quer sumir do vista. Né? Tem muito disso. Desenganos sentimentais. Essa aqui é brava, né? Mas é uma realidade. Né? Quantas e quantas pessoas estão nisso aí? Constantes ideias de separação. E se está solitária, incansável, busca pelo parceiro ideal e desaparece. Tem pessoas assim, né? Algumas vezes perguntam, né? Falam, né? Meu Deus do céu, por que não aparece ninguém na minha vida, não sei o quê, né? E tal. É verdade, tem pessoas que estão nessa. Algumas vezes, os amigos espirituais, né? Que não querem ver essas criaturas felizes, o que faz? Passa todo mundo, né? Ou então, começa a botar defeito, né? Eu gostei daquele camarada ali, né? É o Matias, eu gostei dele e tal, né? Aí já começa a colocar as coisas, né? Dificuldade. Não chega não. Dificuldade. Ele é assim, é assado, é tal, né? E vai por aí. O centro espírita, meus irmãos, é solução, né? O centro espírita tem solução para tudo, né? Aí eu coloquei aqui, o centro espírita é solução, mas depende de alguns fatores. Vamos caminhar aqui para o encerramento. Primeira coisa, meus irmãos, que a pessoa que vai ao centro espírita tem que ter fé. Né? Tem que ter fé. E a fé dela tem que ser rigorosa. E ela tem que acreditar sabendo em quem ela está acreditando e por que ela está acreditando. Por isso, uma chamada fé raciocinada. Depois nós temos que ter a questão da sinceridade. Eu já vi muitas e muitas pessoas que vão ao centro espírita, alegam uma série de situações, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo. E aí, os amigos espirituais que estão ali para ajudar, falam, não tem nada disso. Ela não tem nada disso. Ela está simplesmente fingindo isso aí. Ela está mentindo com relação a isso. E algumas vezes, quando a gente tem um confronto com essas pessoas, elas acabam mentindo. Não, eu só estou falando isso para vocês se interessarem pelo meu caso, para vocês acelerarem, para vocês me passarem na frente dos outros. Né? É isso. Eu falo lá no
no hospital, né? Essa fitinha vermelha aqui, né? Que foi a minha neta que me deu, sabe? É de São Jorge, viu? Mas toda semana eu vou ao hospital e a gente recebe a fitinha. Aí tem dia que a fita é verde, né? Você pode esperar, né? Pode esperar. Tem dia que você recebe uma fita amarela. Aí, no seu caso, exige um pouco mais de atenção. Agora, tem muita gente que vibra quando recebe a fita vermelha, né? Não, estou mal. Verdade, tem pessoas que percebem um certo prazer em dizer, estou aqui, estou morrendo, a coisa está feia, né? Eu estou passando muito mal, e muitas vezes não está. Então, dentro da casa espírita tem que haver muita sinceridade, porque os amigos espirituais falam, então, dentro ali. Quantas e quantas vezes a gente fala para a pessoa, olha, você está levando uma garrafa de água fluidificada para você tomar. Aí, na semana seguinte, você tomou água fluidificada. Você fez as orações, você leu uma página, e a pessoa diz para você que fez. Aí o amigo espiritual está do lado. Nada disso. Né? Eu já tive a oportunidade de confrontar a pessoa falando, você não fez isso. Como é que você quer se curar? Como é que você quer buscar a cura se você não faz aquilo que é necessário fazer? Né? A água purificada é um remédio como outro qualquer. A perseverança. Eu fiquei bom um mês, aí eu abandono. Nada disso. Muitas vezes você vai precisar de mais tempo. Observando seus preceitos e orientações no indicado, né? Então, algumas vezes, dependendo do tempo, a gente vai para a pessoa, você vai procurar um grupo de mediunidade, vai trabalhar sua mediunidade. Você só vai ficar curado do seu problema quando você tiver educado a sua mediunidade, né? Porque mediunidade você não desenvolve, você educa, né? Você já tem. Então, você vai educar a sua mediunidade. E muitas vezes, problemas graves de saúde, né, são resolvidos simplesmente com a educação da mediunidade. Uso da medicina e terapia espiritual. Por exemplo, água fluidificada, passes, né? Isso aí são medicamentos do mundo espiritual. Eu, ultimamente, eu não tomo garrafinha de água. Eu tomo balde mesmo de água fluidificada. Onde eu vou, tal, né? Eu tenho que ficar bom, eu tenho que ficar bem. Então, o que não sei isso aí passe, né? O dia que eu me sinto bem, até eu estou aplicando passe, mas eu estou mais tomando passe do que aplicando. Agora, é uma terapia espiritual, por exemplo, as palestras. É uma terapia espiritual as orações. É uma terapia espiritual a leitura. E outra terapia fabulosa, meus irmãos, é trabalhar a caridade. Você fazer visita ao hospital, fazer visita ao asilo, fazer visita a preso, você conversar com as pessoas na rua, você doar alguma coisa, fazer alguma coisa em benefício do outro. Então, a casa espírita, tem essa vantagem. Agora, quando é que o centro espírita não tem solução? Alguns de nós temos um problema sério, são casos de expiação. Né? Uma vez aqui chegou uma senhora que ela queria ver se a gente curava a filha dela. Ela tinha síndrome de Down. Né? Síndrome de Down, nós sabemos, é uma doença, é uma questão de expiação. Não tem como. Né? E a casa espírita que falar que cura, está mentindo. Não tem como. Então, assim mesmo, tem uma série de outras doenças que não tem como. Agora, outras doenças não dá, né? Tem casos que é provação. Ou seja, você tem que passar por aquilo por um determinado período. Né? Então, você vai ficar aí 3 meses, 1 ano, 6 anos, 10 anos, né, com aquele problema, e quando você terminar o seu período de provação, você vai se livrar dele. Quantas e quantas pessoas, de repente, ficaram curadas, né? Depois de ter sofrido durante anos e anos. Tem outros ainda, né, que é a missão do paciente. O que é a missão dele? Lembra do Chico Xavier? O problema no olho? O problema da ferida na cabeça? O Divaldo Pereira Franco, né? Chegando aí aos 100 anos, mais um problema do coração. Quantos anos com problema no coração? E assim uma série de outros. Né? O gigante deitado, esqueci o nome dele agora, né? Que foi...
Jerônimo, isso, obrigado. O Jerônimo foi uma pessoa que começou a ter um problema, ele foi ficando paralisado, né, dos pés para a cabeça, né? Até um determinado ponto, que a única coisa que movia nele era a cabeça. E, no entanto, ele não parou de trabalhar. Ou seja, era uma situação, ele tinha uma missão para ser cumprida, e ele aceitou e serviu de exemplo. A Madre Teresa de Calcutá, o Ministério do Programa de Saúde, a nossa querida irmã Dulce, né? Santa irmã Dulce, né? Os pobres, também com graves problemas, ela só tinha um pedacinho do pulmão, pensando que já tinha sido retirado. Outras coisas são para acelerar o nosso progresso. É interessante isso. Doenças que são para a gente acelerar a nosso passo. Nesse caso, o Centro Espírita aconselha, dá forças, dá orientações, dá um suporte nas orações, tem espaços e as reuniões mediúnicas, que ajudam muito em todos esses casos. Né? A gente vê crianças com síndrome de Down e outras síndromes, né? E a frequência na casa espírita melhora muito. Né? Nós conhecemos um caso que era de cretinismo, daquela criança que ela não tem controle, né? Ela fica babando o tempo todo, com a boca aberta. Assim. Depois de 6 meses que ela estava frequentando o centro, ela tinha mais controle. E depois de uns 3 anos, a criança já sentava, já se alimentava até sozinha. Coisa que os médicos não acreditavam que isso acontecia. Confiamos, então, meus irmãos, no farol que Jesus nos oferece. É essa casa espírita que se apresenta para nós como o farol do Evangelho, e que Deus possa nos fortalecer a todos, que a gente possa levar adiante as nossas provações, as nossas lutas, né? E que nós tenhamos essa coragem para nos enfrentarmos, né? Porque o maior inimigo nosso é nós mesmos. A nossa preguiça, né? A nossa intolerância, a nossa mania de procrastinar, né? De querer deixar tudo para depois. Talvez tarde, talvez seja muito tarde esse nosso depois. Muito obrigado pela atenção e muita paz para todos. Agradecemos ao Carlão, né, pela oportunidade de reflexão e estudo sobre a importância da casa espírita, justamente numa semana da qual essa casa já completa 73 anos, e a importância dela diante, até na nossa participação, né? Quantas histórias nós vivenciamos nessa casa espírita, desde o momento que ela abriu a porta para que a gente possa estar aqui no exercício de transformação íntima, né? Quantas coisas que ela nos proporciona, nos proporcionou e nos proporciona até hoje. Né? Agradecer ao Carlão, que também já foi diretor dessa casa, mas ao mesmo tempo também um grande trabalhador, que também divulga a EDAC em outras localidades, em outras casas espíritas, assim como Robinson, Solange e outras pessoas que estão em outras casas também, levando essas sementes, essas mensagens do Evangelho a diversos corações e que se consola através dessas palavras, né? Eu também. Eu também. No próximo domingo, nós vamos ter a palestra com a Ana de Rezende. Eu não sei falar sobre o nome dela, Ana Scanavache, né? O nome é diferente. A Ana vai estar aqui, todo aniversário da casa ela sempre vem, né? Então, domingo agora, a Ana vai estar aqui com a gente para falar de um tema bem bacana. Então, venha às 9 horas. E vamos encerrar a semana comemorativa na próxima quarta-feira com o atual presidente da casa, né? Robinson vai estar aqui para fazer o nosso encerramento da semana comemorativa, né? Ambos são temas livres, mas cada um traz um tema justamente presenteando a gente nesses 73 anos com uma temática bem bacana para que a gente possa refletir e meditar, tá? Lembrando também que os estudos da casa já retornaram essa semana. Então, nós tivemos o retorno hoje, na quarta-feira, às 3h30, o estudo metódico do Evangelho, né? Então, é um estudo no horário vespertino, no horário da tarde, 3h30, estudo do Evangelho, de uma forma bem detalhada, bem diferenciada. Então, o Marco está aqui às 3h30,
toda quarta-feira, né? O estudo do Evangelho também voltou na segunda-feira e tem uma novidade: a partir de março vai ser tanto presencial quanto online, né? Vai voltar a ser presencial nas segundas-feiras. Então, 7h30 da noite, o estudo do Evangelho vai estar aberto aos dois públicos. Na terça-feira, nós temos o estudo da mediunidade, às 18h30. Esse estudo está virtual, tá? Estudo virtual. A evangelização ela só volta em março, ela não voltou ainda. Nós estamos preparando, nós estamos planejando. Em março, no primeiro sábado de março, se não me engano, dia 2, nós vamos voltar com a evangelização da criança, do jovem, da família. Tá? Tá todo mundo convidado aí a participar das atividades da casa, incluindo do sopão também, que já começou de forma todo vapor, né? A partir de 7 horas eles estão aí no comando da Sopa para a Terra. E o plantão de paz também, que não posso deixar de citar, né? Que também toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, a Altavia vai estar aqui, para quem desejar. Se estiver passando, o plantão de paz ele surgiu de uma ideia para auxiliar os nossos irmãos que trabalham lá na CSN. Muitos funcionários vinham para cá para tomar o passe, e a ideia se manteve até hoje, né? A ideia, antigamente, tinha plantões até outros horários, né? Mas nós temos um horário específico na segunda-feira, de manhã, para a comunidade que desejar tomar o passe, que a gente sabe de que é um remédio fluidificado, né? Fluido, para que a gente possa justamente reerguer e estabelecer as nossas energias durante todo o dia, né? Então, vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, para que a gente possa despertar essas lições, reerguer o homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Que nós possamos, nesses circuitos de pensamentos, essa comunhão de pensamentos, vibrarmos para aqueles irmãos que necessitam de uma palavra de consolo, e que a gente possa confortar em suas dores, sejam físicas ou morais, para que a gente possa caminharmos juntos, atendendo o convite que nos foi dado de auxiliar nesse planeta em transição. Mais uma vez agradecemos a todas as oportunidades que nos têm dado e que possamos absorver todo o conteúdo, toda a reflexão e mensagem dada hoje, para que a gente possa, durante todo o dia, fazer a diferença, vivenciar essas mensagens, vivenciar o Evangelho do Cristo para o nosso papel de transformação, auxiliando a regeneração desse planeta. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejaram passe, só aguardar que serão chamados pelo mundo novamente.